Olá a todos e todas. Eu gostaria de fazer duas associações rápidas nesse vídeo. Gostaria de associar o ser neurótico em psicanálise com o decadente em Nietzsche e associar um mecanismo de defesa do recalque próprio de neuróticos com a ideia de eterno retorno, também em Nietzsche. O que define o neurótico é uma má relação com o prazer. O medo interfere essa relação. Inclusive, Freud dá a entender que a realização do prazer no neurótico seria uma experiência angustiante. Por isso que o medo interdita essa busca por prazer, essa realização do prazer. Resultaria uma angústia dessa realização. Por isso que é muito interessante associar o neurótico com aquilo que o Nietzsche chama de homem decadente, um homem que sofre de decadência, um homem destituído das suas possibilidades de existir, das suas possibilidades de existência. Nesse sentido, uma das metas da análise seria fazer com que o humano, e essa forma humana já é algo complicado, né? É algo passível de superação, Nietzsche. Mas fazer com que o ser humano, aquele corpo, aquela subjetividade, se relacione melhor com as suas potencialidades e tenha uma dinâmica mais fluida com prazer. Muito interessante essa associação entre neurótico e decadente em Nietzsche. E o mecanismo de defesa próprio do neurótico é o recalque. O inconsciente, inclusive, é formado por conteúdo recalcado. Então, o neurótico percebe em si um afeto que é dolorido ou mesmo insuportável e ele não consegue superar esse afeto, desarticulá-lo, viver sem ele, viver para além dele, não consegue fazer isso e aí acaba recalcando. Isso vai formar o corpo inconsciente. Só que esse recalque não é pegar aquele afeto e jogar num buraco negro. Ele se dissipa. Ele nunca se dissipa. Ele forma um corpo. O corpo inconsciente. Esse corpo inconsciente retorna. Sempre retorna. Por isso que é legal a associação com o eterno retorno nietzschiano. Que tem uma dimensão cosmológica, mas também tem uma dimensão ética. Então o conteúdo recalcado retorna. E quando retorna, ele retorna com uma dinâmica cavalar. Cavalar, que atropela o ser decadente, o ser neurótico. Atropela. E aí a gente começa a entender por que uma pessoa vivia tão bem, ou mais ou menos bem, um certo dia, e no dia seguinte ele caiu numa depressão profunda, ou num mal-estar profundo, não consegue sair de casa, tem medo de sair de casa, uma fobia absurda. A gente começa a entender por que isso acontece, essa passagem de um estado vital mais ou menos afirmativo para um estado bastante depressivo, digamos assim. É o retorno do recalcado. Isso é bastante complicado. Daí o imperativo de fugir dessa decadência. A psicanálise está para todos, mas nem todos estão para a psicanálise porque nem todos topam esse desafio de fugir de um modo de vida decadente.